Vou inicialmente me apresentar. Meu nome é Rafael Graciano. Eu sou médico veterinário, criador da raça Cocker Spaniel inglês desde 2002. Foi a minha primeira ninhada registrada, mas eu tenho um contato com a raça, vivência com a raça muitos anos antes disso. Estou atualmente como coordenador do Conselho Brasileiro da Raça Cocker Spaniel inglês, que é um órgão, né, de consultoria da CBKC para questões relacionadas, então, à nossa raça. Nós hoje vamos iniciar um círculo de conversa, uma roda de conversa, sobre várias questões bastante importantes para a criação, para o padrão do Cocker inglês, e nós vamos começar, então, falando sobre a cabeça, que é um elemento extremamente importante para a tipicidade da raça. O padrão oficial da raça, ele vai dizer o seguinte quanto a este item: cabeça. Então, vai falar inicialmente sobre a região craniana. O crânio. O crânio do Cocker inglês é um crânio bem desenvolvido, nitidamente cinzelado, nem muito afilado, nem muito grosseiro. O stop, admitir a Evelyn que está entrando aqui. Deixa eu só cumprimentar a Evelyn, que ela tá entrando agora. E a Evelyn é uma criadora também há bastante tempo da raça, lida há muito tempo com o Cocker inglês. Seja bem-vinda aí, Evelyn. Muito bom tê-la conosco aqui. A gente espera bastante tua Oi, tudo bem? contribuição, tua Olha, fala eu acho que aí. você confundiu, eu não crio há muito Ah, tempo. é a outra Evelyn. Ô, Evelyn, desculpe então. Você pediu o link no Instagram para nós, né? Oi. Foi, então tá bom. Confundi você com uma outra Evelyn lá de São Paulo. Eu tenho uma zinha que eu comprei há pouco tempo, do Cássio, Ah, e, bacana, e ainda é bacana. filhotinha, mas a gente vai começar aí a apresentá-la nas exposições. Bah, Então é excelente. início, início mesmo. Bah, excelente, viu? Mas de qualquer forma, és muito bem-vinda. Obrigada. Tá bom? A gente estava Obrigada. a gente só iniciou, estamos falando sobre o padrão geral da raça nos tópicos que nós vamos discutir hoje, tá? Então, a Tá questão do, ótimo. do crânio e a questão do stop. O stop ele é bem marcado, situado a meia distância entre a ponta da trufa e o occipital. Então, como temos muitas pessoas que estão iniciando com a raça, só para a gente colocar alguns Olha, termos Rafael, técnicos, né? Oi, Rafael, sim. peço desculpa. Há uma portuguesa que se chama Helena Menezes, que foi quem me forneceu o link, que não consegue entrar, não sei o que é que ela está a fazer mal. Eu, ela não Helena, aparece para mim, Helena. Helena Menezes, ou Cesnen. O Rui pede para Helena, por favor, sair e tentar entrar com o link novamente. Ok, está bem, obrigado. Obrigado. A Natália. Pessoal, então, continuando, né? A gente tem bastante gente nova que está iniciando aí na raça, não conhece alguns termos técnicos, certo? Estamos falando sobre cabeça, começamos com a região craniana. Então, o padrão diz que ele é bem desenvolvido, nitidamente cinzelado, e essa não é uma expressão muito comum. O cinzelado quer dizer que ele é um cão bem, é um crânio bem desenhado, é um crânio, sem exageros, sabe? Sem pontas, sem marcações duras, sem pesadas. É um crânio bem desenhado, é um crânio, né, assim, muito bem definido, muito bonito, muito esculpido. Uma tradução boa, outra tradução boa para esse termo cinzelado é muito bem esculpido. Ele não pode ser nem muito fino, né? Não é muito afilado, mas também não é muito largo, não pode ser muito grosseiro. Então, eu acho que aqui a gente já consegue esclarecer os principais termos, né, não muito conhecidos na questão do crânio. E o stop também é uma região muito importante, tá? No estudo da cabeça. O stop é essa região aqui entre os olhos. O stop ele está localizado aqui entre o focinho do cão, tá? E o crânio do cão. Então, essa região aqui que marca essa metade, né, da cabeça, no caso do coque, é chamada de stop. O stop,
o padrão vai dizer que o stop é bem marcado, situado a meia distância entre a ponta da trufa ou a ponta do nariz, propriamente dito, e o osso occipital, que é o osso, aquela pontinha lá atrás do crânio, tá? Então, a meia distância entre a ponta da trufa, a ponta do nariz e o osso occipital, que está lá atrás, é essa região chamada de stop. Para a gente ilustrar melhor essa questão do crânio, o nosso padrão comentado, ele traz essas gravuras que eu achei bem interessante, tá? E estão muito bem feitas essas gravuras. Aqui nós temos o Cocker, um crânio ideal, tá? Então, ele não é nem muito fino, como a gente vê aqui, um crânio muito estreito, e ele também não é muito largo, como nós temos aqui, um crânio muito largo, né? Ele é um crânio cinzelado, sem ponta, sem questões grosseiras, né? Sem aquelas grosserias de muitos crânios. Então, é um crânio bem cinzelado. E diferente desse aqui, ele é um crânio ligeiramente arredondado. Aquele é um crânio muito arredondado, é um crânio pesado, o que não é desejado, então, para a raça. Então, aqui nós teríamos o que seria um crânio, né? Um crânio ideal, um crânio bem desenvolvido, cinzelado, né? Ele é bem desenhado, nem muito fino, nem muito grosseiro. Então, aqui a gente entende melhor o que é a questão do stop. Então, aqui a gente tem uma ilustração do que é uma boa cabeça, e essa gravura é retirada de um livro clássico da raça, né? Que é da autora Verônica Lucas. Na página 22 do livro dela, tem essa gravura. Então, aqui tem uma ilustração de uma boa cabeça, mas vamos ficar aqui na cabeça fraca. Aqui na cabeça fraca, nós temos um crânio muito chato, um crânio muito plano, né? E um focinho, nós vamos ver daqui a pouco mais sobre o focinho, um focinho sem volume, né? Um focinho aqui muito fino, afinado. A inserção da orelha é muito alta também. E, por outro lado, aqui nós temos o que seria uma boa cabeça, tá? O stop está situado a meia distância entre o focinho e entre o occipital. Em outras palavras, se eu passar uma linha... Vocês conseguem ver a seta, gente, do mouse que eu estou colocando? Conseguem ver a seta? Sim. Ah, que bom. Eu estou falando com a seta toda hora aqui, acabou que eu não sei se vocês estão vendo a seta. Então, se eu traçar uma linha aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho talento para fazer uma linha reta. Bah, ficou péssima a linha. Mas, enfim, se eu traçar uma linha aqui, então, acho que tinha que ser um pouquinho mais em cima. Ih, tá? Eu tenho a mesma distância do comprimento do crânio, nós temos no comprimento do focinho. E essa região entre os olhos é chamada, então, de stop. Uma outra questão sobre o stop, gente, é que o padrão diz, então, que ele é um stop bem marcado. Bem marcado não quer dizer um stop exagerado. Um stop exagerado daria para o Cocker uma testa muito alta, né? Então, aqui, ao invés dessa linha do crânio, eu teria uma linha de crânio mais alta, que me daria um stop mais exagerado. Isso não é desejável, né? Não é desejável que a gente tenha uma testa muito alta. Então, o Cocker é a raça das moderações, né? Da harmonia. Então, nada de exagero. E isso inclui cabeça. Um tema importante na cabeça também, que o padrão deixa subentendido, é a questão da harmonia. O Cocker é um cão harmônico, o Cocker é um cão equilibrado, né? Então, o tamanho da cabeça, o volume da cabeça também é uma questão importante. Sabemos que machos podem ter mais volume de cabeça, enquanto as fêmeas podem ter menos volume de cabeça. Mas nem para mais, nem para menos, nós podemos ver exageros. Cabeças muito grandes, cabeças muito volumosas, não são desejadas na raça, assim como cabeças muito leves, cabeças muito finas, também não são desejadas na raça. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Essa aqui é uma fêmea, uma fêmea não muito antiga, uma fêmea de criação húngara,
Daqui a pouco a gente fala mais dela, mas eu trouxe aqui só para a gente fazer uma comparação, né? É uma fêmea, ela não tem um volume exagerado de cabeça, mas percebam como é uma cabeça bem equilibrada, né? Ah, a Helena conseguiu entrar. Helena, seja Ela- bem-vinda. Helena, dá um oi para nós para ver se você está nos ouvindo e se nós te ouvimos. Boa noite, já consegui entrar. Oi, Helena, boa noite aí, boa tarde aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. É uma honra tê-la conosco aqui também. Temos participação internacional no nosso grupo nessa noite. Então, estávamos falando aqui, então, de dois modelos de cabeça, né? Então, aqui uma cabeça é uma fêmea, olha que cabeça feminina, gente, olha que cabeça harmoniosa. E uma questão que é bastante importante a gente falar na cabeça do Cocker é sobre os planos, né, que essa cabeça deve ter. Porque o Cocker inglês como o nome, a gente o chama de Cocker inglês, é uma raça desenvolvida na Inglaterra. O padrão é feito na Inglaterra e os padrões ingleses, em geral, eles são padrões assim pouco descritivos, né? Eles são padrões mais com descrições mais abertas, mais generalistas. Mas tem algumas coisas que, assim, a minha interpretação é o seguinte, que os ingleses, quando vão descrever um padrão, eles não gostam de dizer, não precisam escrever o que é óbvio, né? Então, muitas coisas não estão definidas, escritas ali no pé da letra, no padrão inglês, mas o que é elas mau. precisam ser consideradas quando nós falamos de um gun dog, né? De um cão de caça. E dentre essas questões, algumas não está escrita no padrão, mas vários autores comentam sobre isso. Depois eu posso passar referência a outras pessoas que não concordam, tá, gente? Pode se manifestar aí depois, já anota aí, se quiser me interromper agora também, já pode me interromper, que não concorda sobre esse paralelismo, ó. Ai, a minha linha de novo aqui tá torta. Que existe entre a linha do focinho e a linha do crânio. Some essa linha horrorosa aí, porque minha linha tá bem horrível mesmo. Mas vocês conseguem ver que o focinho tem essa linha superior do focinho e o crânio, não é um crânio chato, é um crânio ligeiramente arredondado, né? Eles estão em níveis bastante paralelos, não tão paralelos, né, como outros padrões existem para algumas raças, mas, no meu ponto de vista, a cabeça do Cocker não pode ser assim, ó, com planos muito divergentes, tá? Consegue ver aqui que essa aqui é a linha do focinho, tá? A linha do focinho. Daí temos o stop do cachorro e a linha do crânio, ela faz ele é mais um pouco descendente, no entanto, né? O occipital está aqui, se a gente traçar uma linha, então nós temos planos um pouco divergentes. Não é uma falta tão grave, mas assume-se, né? Presume-se que os eixos precisam ser quão mais paralelo possível, tá? Apesar de que isso não está escrito com todas as letras lá no padrão da raça, não está mesmo. É um padrão inglês, é um padrão, né, que é um padrão bem abreviado, assim. Se a gente pega o padrão desenvolvido em outros países, eles são mais específicos em algumas questões. Então, essa questão do paralelismo crânio-focinho está colocada aí, tá para discussão também. Depois, quem quiser voltar a este assunto, seja muito bem-vindo, convidado a trazer esse assunto de volta. Continuando. O padrão vai falar sobre a questão facial do Cocker. A trufa, para quem não conhece a expressão, a trufa é o nariz, né? A trufa precisa ser um nariz largo, porque é um cão de caça, né? O faro é uma característica muito importante na raça. E o focinho é um focinho quadrado. Eu amo essa cabeça, né? Essa cabeça de um campeão inglês, Austrian Amusing, da década de 70, se eu não me engano. Depois o Rui ou o Chris podem me corrigir nessa informação aí. Mas olha a trufa desse cachorro, que linda, um focinho bem quadradinho, né? Daqui a pouco a gente volta, tem mais fotos da cabeça desse cão aí que eu gosto muito. Os maxilares. Maxilares são
fortes, com uma perfeita, regular e completa mordedura em tesoura. E o padrão explica, né? Os dentes superiores se sobrepõem aos dentes inferiores e inseridos em ângulo reto com os maxilares. E as bochechas não são proeminentes. Bochecha, muita gente confunde bochecha com a lateral do focinho, tá? Isso aqui não é bochecha. Bochecha é a região do masseter, que é essa região aqui abaixo dos olhos do cão. Essa aqui é a bochecha. As bochechas não são proeminentes. Então, para a gente ilustrar a mordedura, a questão dessa região maxilar do cocker inglês. Então, aqui nós temos uma mordedura correta. Os dentes superiores, principalmente os incisivos superiores, eles sobrepassam os incisivos inferiores. E os manuais quinotécnicos vão trazer um outro detalhe, né? Os dentes de cima, eles tocam a face interna, toca a face externa dos inferiores. Então, a face interna dos superiores toca a face externa dos inferiores. No momento em que há um afastamento desses inferiores com os superiores, eu já vou tendo uma condição de prognatismo. E daí já é uma falta. Tá? Então, aqui eu tenho uma mordedura correta. Aqui eu tenho uma mordedura em torquês, que são os superiores tocando em pontas, né? Faz como uma torquês mesmo. Aqui embaixo nós temos um retrognata. O retrognata, a maxila é mais curta que a mandíbula, então nós temos o inferior mais afastado, né? Os dentes superiores não encontram os inferiores, mas essa mandíbula é retraída. É um retrognata. Lembra de mandíbula retraída, retrognata. E isso aqui é uma falta gravíssima, tá? Na raça. E aqui nós temos o prognata. Prognata é o contrário, a mandíbula passa os superiores, né? Aqueles cães que ficam assim, que é comum em algumas raças, é o padrão correto em algumas raças, mas no cocker não, é uma falta, é bem desejável uma mordedura prognata. Então, tanto o retrognatismo, mandíbula mais curta, contra e o prognatismo, que é a mandíbula mais comprida, são considerados faltas graves, e a mordedura em torquês também não é a mordedura desejada, essa é a mordedura correta na raça. E por que boca é tão importante no cocker inglês? É um cão que, né, ele faz o flushing, a função inicial dele é lá espalhar, né, as aves que estão escondidas nos arbustos ali, para o caçador e enxergar, acertar, mas o cocker também pode fazer, né, o retrieving, o recolhimento dessa presa. Então, boca é muito importante também no cocker spaniel inglês. Acho que uma das características que falam mais assim sobre o cocker e que todo mundo comenta, né, é o olhar da raça. Então, o padrão, ele diferente de outros tópicos ali, veja como ele é expressivo, né? Ele é bem documentado, vamos dizer assim, sobre o que se espera do olho do cocker spaniel inglês. Vamos lá. Os olhos precisam ser cheios, mas não proeminentes. Marrom escuro ou marrons, jamais claros. Porém, no caso de cães de cor fígado, fígado ruão, fígado e branco, de cor avelã escura, em harmonia com a pelagem, Perdão que a ênfase na leitura não foi boa. Porém, no caso de cães de cor fígado, fígado ruão e fígado de branco, a cor avelã escura. Aceita-se, né? A cor avelã escura em harmonia com a pelagem. Ok? Com expressão, e aqui é muito importante, com expressão de inteligência e meiguice. Porém, alerta, esperto e brilhante. Olha como é uma descrição, né, ao mesmo tempo completa sobre o olhar, mas ao mesmo tempo bastante subjetiva.
porque muitos padrões eles vão dizer que o olho tem que ser oval, o olho tem que ser amendoado, o olho tem que ser oblíquo, de inserção lateral, de inserção frontal, enfim, há várias classificações para os olhos, né, nos padrões em geral. Mas o padrão do Cocker inglês, ele vai trazer muitas questões assim interpretativas, né, subjetivas. Então, é um cão com expressão de inteligência e meiguice. E esse porém inteligente é interessante, né? Traz uma questão de adversidade. Ele é inteligente, ele tem um olhar meigo, mas ao mesmo tempo é um olhar alerta, é um olhar esperto e é um olhar brilhante. Ah, e as pálpebras são bem ajustadas. Então, vamos, né, ver alguns olhos. Esse cachorro, um Classic Way Concord, ele é campeão inglês, também campeão australiano. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Adriano, com relação ainda aos olhares, né, as pálpebras, quando temos esses que têm mais decaídos, seria mais importante melhorar essa genética para não ocorrer o risco de o entrópio, ou também é tipo da raça? Adriano, muito boa a sua questão, né? Eu estava torcendo aqui na minha cabeça para eu não esquecer de voltar a falar nisso, mas já que você tocou, acho que a gente já pode falar sobre esse assunto agora, né? Tanto o entrópio quanto o equitrópio, né? Para quem não conhece essas expressões. O equitrópio é quando a pálpebra é virada para dentro. Ela prejudica a Não, para visão fora. do cão. E o entrópio é quando a pálpebra é virada para fora, que ela também é prejudicial para a visão do cão. Tanto o entrópio quanto o equitrópio são faltas na raça, tá? Você sim deve procurar melhorar essa genética para que você tenha pálpebras bem ajustadas, certo? Procura-se que a raça tenha pálpebras bem ajustadas, sem entrópio e sem equitrópio. Isso é um trabalho bastante difícil. E é bem comum, principalmente nos particolors, a gente vê, né, principalmente o ectrópio. Então, temos que tomar... essa é uma questão fundamental na criação, né, de se evitar essas faltas. Sim, Adriano? Eu creio que os criadores, quando têm os sólidos, eles têm um olhar mais uniforme, né? Já os particolos, eles têm um pouquinho já as pálpebras mais recaídas, mais abertas, né? Porque tem duas questões aí, tá, Adriano? Porque além da pálpebra ajustada ou desajustada, tem a questão da coloração da terceira pálpebra. Não sei se você já percebeu, né? Se veres aqui os cockers, esses cockers sólidos aqui, se bem esse particolor aqui, eu acho que ele também pode ter a terceira pálpebra despigmentada. A foto está pequena e a antiga não dá para a gente ver. Mas a pálpebra pigmentada, ela ajuda muito na expressão da raça. Mas pálpebra despigmentada não está citado no padrão da raça como indesejável. E ela é muito comum nos particolors e ela é muito difícil de reverter na criação. Ajustar a coloração de pálpebra é uma questão bem difícil. O ajuste da pálpebra é até mais fácil do que a coloração dela, principalmente nos particolors. Alguém quer colocar alguma questão sobre essa questão das pálpebras, porque realmente é uma falta muito comum, né? A pálpebra desajustada na raça. Rafael, Sim, Rui. posso intervir só um pouco? Obrigado. O que tens dito sobre os olhos e sobre tudo está muito de acordo com o que eu penso da própria raça e do próprio estalão. É um estalão muito aberto, é um estalão muito pouco preciso, em muitas nuances e, portanto, tem sempre
alguma interpretação individual. É óbvio que falarmos de ectropion e entropion, estamos a falar de problemas morfológicos, patológicos mesmo. Portanto, têm que ser altamente penalizados. Um particular ou um sólido com entropion, como sabem, vai lesar a córnea e com ectropion vai provocar uma maior perda lacrimal, evaporação e, portanto, predisposição a queratite. Portanto, estas duas situações são faltas graves, como disseste. Em relação à terceira pálpebra pigmentada, também concordo, mas é uma questão que eu ponho muito na minha criação, mas isto é apenas porque eu sou muito cuidadoso com a expressão. Como dissemos aqui, a expressão do Cocker. A expressão tem que ser terna, tem que ser inteligente. Um cão cuja pálpebra, ou seja, que mesmo que não tem ectropion, permite uma visão muito grande da terceira pálpebra, tem no mínimo o macrobléfaro, ou seja, o globo ocular não é um globo ocular cheio, não preenche a órbita toda e, como tal, permite a observação desse branco. É realmente, para mim, embora não, como disseste, não é uma falta, não é referenciado no estalão, a terceira pálpebra, para mim, dá uma expressão melhor quando ela é pigmentada, quer nos sólidos, quer nos particolars. Se forem ver, as minhas linhas são particolars e têm quase todos os cães que eu apresento, têm as duas pálpebras pigmentadas. Não é uma questão de vaidade, mas é mesmo uma questão de interpretação do próprio estalão. Um olho completo, cheio, bem pigmentado, é sempre um olho com uma expressão mais bonita, mais terna, mais de acordo com a nossa raça. Quer o cão seja particular, quer o cão seja sólido. Nos brancos e pretos completos é realmente uma situação muito mais difícil e nos brancos e laranja também é muito mais difícil ainda. Todos nós criamos, ou muitos de nós criamos, e isso já é um apanágio individual, mas realmente aquilo que é fundamental é que a expressão seja correta. Desculpem lá esta minha intervenção tão longa. O Rui, aqui não é em questão de intervenção capaz, é questão de participação, é uma roda de conversa, gente. Eu só estou conduzindo aqui e agradeço muito a participação do Rui, que ele colocou de maneira muito correta, e eu concordo plenamente. A expressão do Cocker, gente, é uma característica, assim, marcante na raça, né? Ele tem que ter esse olhar, ao mesmo tempo meigo, doce, feliz e atento, inteligente, um cachorro vivo, né? E aí, quando vem aquele cachorro lá com aqueles olhos caídos, parece um Basset Hound, um fila brasileiro, já dá um ar mais bonachão, mais tranquilão, mais desanimado. Não é um olhar típico, vamos dizer assim, né? Um olhar típico da raça. E concordo a questão da pigmentação da pálpebra, né? Ela é muito interessante como ela marca esse olhar, né? Tu vê um cachorro com pálpebra despigmentada e um cachorro com pálpebra pigmentada, como é diferente, né? Essa expressão do olhar. Mas, de novo, a pigmentação ou não da pálpebra é dificílimo de corrigir na criação. Às vezes você tem cães mais na questão dos particolars, você tem dois cães particolars pigmentados, tu vai ter filhote com não pigmentado, principalmente quando tem máscara branca, ou tem aquela marca branca aqui no meio na região do stop, né? Vai aparecer, a gente tem que tentar fugir disso na criação, mas
Mais uma vez, criação é conquistas e idas e vindas de geração em geração. O nosso objetivo Pois é é, melhorar sempre, né? A gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer crescer e vamos que vamos. Exposição é importante por conta disso e para a gente aprender também e ver essas coisas para quem está começando aí é bastante importante. Então a gente tem aqui 4 exemplos. Na verdade, esse cão e esse cão é o mesmo, tá bom? Eu gosto tanto dessa conformação da cabeça, do olhar desse cachorro que eu trouxe. Essa gravura tá no livro da Verônica Lucas, e essa aqui eu tirei de um grupo de discussão no Facebook chamado Pondering, que tem discussões assim excelentes sobre a raça, é o Austrian. Esse aqui é um Greglith, é um cão inglês, e esse aqui é uma cavora, é uma fêmea cavora, maravilhosa também, né, gente? Olha a expressão dessa cachorra, essa cavora, né? Os cães de linha Cavora tinham essa marca bastante registrada também, essa expressão doce, muito, muito bonita. E sobre o formato do olho, né? O que a gente tem sobre o formato do olho é que o olho oval, ele distorce um pouco a característica ah, dessa expressão meiga, né? E que ele é amendoado, ele traz um pouco mais de meiguice. Eu já vi cães de olhos mais ovais, de olhos mais amendoados, que tinham expressões muito bonitas. Então, aí é muito uma questão, né, da interpretação de quem está julgando, avaliando, criando, em relação ao formato. Mas entendo eu que eles precisam ser ligeiramente amendoados e não muito, nem muito afastados, nem muito próximos, né? O Cocker inglês está sempre nessa harmonia e nesse equilíbrio. Então, essas cabeças, olha, agora mais exemplo de expressões muito bonitas da raça, né? Esse clássico Whey é uma coisa linda. Então, né, quem não conhecia esses cães, não, né, não chegou a ver cães assim do passado, marca e guarda essas expressões, porque é esse tipo de expressão que a gente espera na raça, né? Um cachorro com um crânio bem cinzelado, um focinho quadradinho. Olha que focinho lindo esse cachorro, né? Sem exagero de lábio, olha, um lábio bonito, dando um focinho bem quadrado, bochechas não proeminentes, olhos preenchendo completamente a órbita, com uma expressão bonita, amendoados, bem inseridos. É um sonho maravilhoso isso aqui, né? E um Compact Color, né, com pálpebras bem pigmentadas, ó, muito, muito bonitos esse cachorro. Para não dizerem que eu estava só fazendo propaganda dos sólidos, eu trouxe aqui bastante particola também, vários particolas, ó. Um campeão inglês, Riverbank Rainmaker, uma cabeça bem bonita, uma cabeça harmoniosa. Olha esse focinho, gente. Que focinho forte, quadradinho. Olha essa profundidade aqui do focinho. Ajuda a gente a fazer essa avaliação desse desenho, focinho bem quadrado, né? Um stop bem marcado, olhos bem inseridos. E aí, como eu falei, né? Olhos ligeiramente amendoados, mais amendoados do que ovais. Aqui, não sei se é pela foto que a gente está vendo, talvez o olho seja um pouquinho mais oval, mas ainda assim é bem bonito. E uma outra questão bem legal nessa foto aqui, esse é um Greglith, é um cão inglês também, foi campeão inglês, foi exportado. Mas uma outra questão que eu ia destacar aqui é o trimming, gente, feito à mão, no dedo. Talvez na foto vocês não consigam ver a diferença que dá, mas essa foto ao vivo aqui a gente consegue ver bem que é um crânio trimado à mão. Numa outra reunião técnica que a gente for discutir sobre pelagem e tal, a gente fala um pouquinho sobre o trimming da raça também, que é uma coisa muito legal, bem importante. Né? Aqui trouxe como exemplos gerais também cães muito clássicos, né? Esse aqui é uma fêmea, um exemplar fêmea do canil Classic Way. Olha que cabeça para uma fêmea, gente, é uma fêmea, mas uma cabeça bem harmoniosa. O que eu falei também sobre a questão do nível de focinho e de crânio não são desnivelados, né?
o nivelamento do focinho e do crânio, eles estão ali bem próximos, não tem aquela focinho muito caído, crânio muito caído, que não é desejável, não é legal na cabeça do cocker inglês ou de qualquer gun dog. Esse cachorro também aqui é um cachorro inglês muito clássico, muito bonito e com uma cabeça muito harmoniosa, né? Vejam o focinho desse cachorro, como é quadradinho, um stop bem marcado. Olha que crânio lindo, gente, um crânio super bem desenhado, cinzelado, sem nenhuma marcação. Uma cabeça muito harmoniosa, uma cabeça muito bonita. Mais exemplo, né, de cabeça, aqui nós temos duas fêmeas. Essa fêmea é uma fêmea... O que eu não anotei, né? Acho que é uma fêmea... agora me fugiu o canil. Helenwood, talvez. E essa aqui é aquela cachorra que eu mostrei no início, né, de criação húngara. Então, duas fêmeas de cabeça, olha como são cabeças harmônicas. Não são cabeças pesadas, né? São duas fêmeas com cabeças harmônicas, com eixos bem paralelos, né? Entre focinho e crânio. A fêmea dourada é quase de certeza uma fêmea nórdica, não sei, ou pelo menos deve ter sido exportada para países nórdicos. Ela é, sim, ela é a Karen, né? Eu acho que é a Karen da Noruega que está apresentando aqui. Ok, sim. Mas é uma cadela inglesa, exatamente, que foi importada para lá. Essa foto é de uma competição de grupo de criação, tá? O padreador lá, né? E são todas cadelas do mesmo canil. Eu só consegui essa foto, mas agora me fugiu a origem da cadela, mas seguramente é uma cadela inglesa. Mas olha, gente, o que eu quis trazer, essa foto ficou legal, que ela tá virando o crânio para a gente, né, observar bem aqui, é o equilíbrio, gente. É uma fêmea, mas olha, um focinho quadradinho, né, bem harmônico, um crânio muito bonito, nessas duas fêmeas. Sim. Licença aí, turma. Adriano, sim, Adriano. De frisar sempre, né, que há uma diferença entre a fisiologia de um macho e de uma fêmea. Infelizmente, tem pessoas que querem adquirir uma fêmea ao porte de um macho. Eu já expliquei várias vezes que a fêmea em si ela tem que ter as características femininas. Em toda avaliação é diferenciado o macho da fisiologia da fêmea. Perfeito, Adriano. Muito bem colocado. Você olha para uma fêmea, tu tem que ver uma fêmea. E tu olha para o macho, tu tem que ver um macho, mesmo antes de tocar nos órgãos que os diferenciam ali, né? Tu olha para a cara de uma fêmea... Isso chama-se dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual na nossa raça é realmente uma coisa que temos sempre que ter em conta. E ultimamente eu vejo muitas fêmeas para fugirem, criadores para fugirem a crânios ligeiros, que deveriam de ser apenas femininos, fogem para crânios muito pesados e depois traz mais problemas pelo exagero. Mas pronto, isso é só um à parte. Mas o dimorfismo sexual eu concordo plenamente e quando estou a julgar considero sempre bastante essa situação. Perfeito, Rui. Para quem não sabe, quem está começando aí quiser anotar, o termo técnico é dimorfismo sexual, tá? E na nossa raça ele é bem marcante, assim como um Golden Retriever, Retriever do Labrador, mas no Cocker inglês você tem bem marcado o dimorfismo sexual. Tu olha para o macho, tu vê o macho. Tu olha para uma fêmea, tens que ver uma fêmea. Então, aqui mais 3 exemplos, agora de machos, né? A gente tem mais volume de cabeça, obviamente. Então, você olha, tu tá vendo machos, né? E aqui eu diferenciei também, trouxe 2 exemplos, né, ingleses e um exemplo americano. Mas, nos 3 casos, eu bati o olho,
vejo machos, né, olhos bonitos, olhos, né, que estão preenchendo toda a cavidade orbitária, pálpebras bem ajustadas, cabeças bem bonitas, stops bem marcados. Esse exemplar americano, não sei se é a foto, alguma coisa assim, mas é comum a gente ver nesses exemplares, talvez ele tenha um arco zigomático, né, um pouco mais pronunciado, mas a gente vai encontrar isso nos machos, talvez com mais volumes, o arco zigomático um pouco mais pronunciado nesses cães, tá? Mas não espera-se também que você veja um macho com um crânio cinzelado, um crânio bonito, um estômago bonito, olhos bem inseridos, olhos bonitos, né, com essa expressão marcante e típica da raça, mas na minha interpretação, no meu ponto de vista, que nós temos 3 lindas cabeças bem bonitas, bem masculinas, né, que representam bem a raça aí em qualquer lugar, independente se é Europa, se é a América do Norte, estão muito bem representados. Aqui fotos mais históricas, né? Eu me preocupei também em trazer essas imagens por conta daquela questão da proporção, né? A, a cabeça do cocker inglês, ela não pode pesar no cachorro, né? Tem que ser uma cabeça harmoniosa, ela tem que ser proporcional ao corpo. Então, ela não pode ser nem muito grande, que vai ficar uma coisa muito feia, e nem muito pequena, que também não é típico, né? Precisa ser uma cabeça proporcional. E aqui, ó, por exemplo, nós temos 2 exemplos, né, de cães com cabeças muito bonitas, muito proporcionais, focinhos fortes, olhos penetrantes, olhos bonitos, né? Crânios muito bonitos, muito bem desenvolvidos. Olha esse exemplar aqui, gente, a questão do paralelismo de novo, né? Eu estou batendo nessa questão do paralelismo, mas não entendam isso como regra ou como uma coisa exagerada, né? Mas sim como algo que a gente precisa melhorar, que a gente pode buscar, porque a gente perdeu muito isso na raça hoje em dia, né? Talvez porque o padrão não cite com todas as letras lá escrito, mas é uma coisa que os criadores mais antigos, nos comentários, sempre colocavam, né, que é ideal, o mais próximo que haja paralelismo entre a linha superior do focinho e a linha superior do crânio. Pessoal, de foto que eu tinha para trazer e que eu tinha estruturado para apresentar era isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Alguém quer discordar, trazer um ponto que a gente já falou e passou? Ou quer colocar alguma outra questão? Tá aberto agora. Rafael, Evelyn. Então, eu tenho uma filhotinha, né? Uhum. E aí acaba que eu fico procurando nela cedo ainda, mas características, por exemplo, do olhar. Como ela tem muita pelinha, ela tá com 3 meses e meio. Então tem hora que ela fica com o olhar um pouco triste, mas quando ela tá mais atenta, ela fica... Não sei se isso é alguma característica ainda do filhote. É muito relativo com a questão da linhagem da sua cadelinha, né? Mas olhos desajustados no filhote não se corrigem, só com cirurgia, tá? Entendi. E aí não é desejável para reprodução. Tá. Se o filhote, gente, tem ver, pálpebra desajustada, não é sempre. Eu acho que na hora que ela tá com a cabeça assim, com a pele sobrando, não sei. Tem muita pele. Ainda tem. Uhum. Deixa só perguntar, é uma cachorra particola? Ela é laranja ruão. Laranja ruão, sim. Uhum. Pois, deve ter a terceira pálpebra despigmentada e talvez um pouco de macrobléfaro e, portanto, nota-se o branco com facilidade, não? Não é isso, Evelyn? Não, um vermelhinho aqui assim. Tu viu o vermelhinho da pálpebra? Mas às vezes, mas eu não sei, eu tava vendo, pra mim era o pessoal fala, tá triste, né? Mas às vezes eu vejo vermelhinho, mas é só... Eu vou pegar. Peraí. Tá bom. É uma pálpebra, é como se fosse uma pálpebra caída. É uma pálpebra caída? Isso. Sim. Isso, peraí. Alguém mais, gente? Enquanto ela mostra para nós a cadelinha, alguém quer falar alguma coisa?
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu Não acho consigo ver. o, Não sei o fígado qual é o nome. muito bonito. O Elídio, vai lá, Elídio. Você vê o fígado Juan? Muito bonito, uma cor muito bonita. E só que todos os que eu vejo, a cabeça nunca é perfeita. Geralmente focinho muito fino, um focinho maior do que o crânio. Isso demora muito trabalho genético para acertar. O que acontece, Elídio, às vezes nessas cores mais comerciais, assim, é que o pessoal, na hora que vai reproduzir, está pensando só na cor. E daí esquece de outras características, né? O cocker, assim como não é só cabeça, também não é só cor, apesar de que as cores que a raça tem é a coisa mais linda, essa diversidade de cores, né? Mas é uma questão de direcionamento de criação. Você pode ter cães bonitos e cães feios em qualquer cor, né? Então, eu conheço cockers fígado, que tem cabeças lindas, né? Assim como eu conheço cockers fígado, sólido ou particolor, que tem cabeças horríveis, mas isso acontece no preto, acontece no dourado, acontece no azul, acontece no laranja. É uma questão do direcionamento da criação. Então, pessoal que está começando a criação, cuidado com esse direcionamento para a cor, tá? Não selecionem os reprodutores, matrizes e padreadores pela cor do cão. Isso precisa ser uma questão secundária. Olhe primeiro características típicas da raça. Se tem uma boa cabeça, se tem uma boa mordedura, se tem uma boa pelagem, se tem uma boa movimentação, se tem um corpo curto, compacto, forte, bonito. Depois vem a questão da cor, tá? Porque senão vai acontecer isso que o Elídio está falando. Não é, Elídio, que é um problema da cor, tá? É um problema desses indivíduos. Ah, tá. Então é direcionamento que as pessoas estão tomando para o lado comercial. Essa é a leitura que eu faço. Se o Rui quiser comentar alguma coisa, ô Rui, eu vejo cães bonitos Não, e eu cães feios em concordo com o qualquer cor. Rafael, eu concordo perfeitamente contigo, porque há maus cães em todas as cores e há bonitos cães em todas as cores. O que se passa com o chocolate Rouen, ou a Helena, que é proprietária de alguns e tem uma cadela muito bonita, Rouen Chocolate, que tem uma cabeça muito bonita, e é uma cadela de muita qualidade. Só que o chocolate, há muito menos exemplares do que azul Rouen, porque é uma cor recessiva. Por isso é uma cor mais difícil. Mas há cabeças lindas em chocolate, como há cabeças lindas em azul Rouen ou em branco e preto. É uma questão, mas de qualquer das maneiras, há muita teoria de que o cocker deve ser cinzento, ou seja, o que é bom é bom. Eu não tenho muito essa teoria. Eu tenho a teoria de que realmente as cores dão um certo tipo a cada cor. Ou seja, um cão preto de qualidade tem um tipo de cão preto que, como aquele cão que o Rafael apresentou. É um cão lindíssimo, tem uma cabeça linda, uma expressão de olhos linda. Tal como um cão dourado pode ser um cão com muita qualidade, ou deve ter muita qualidade, mas a expressão e o tipo da cabeça em si, mesmo não sendo diferente do padrão, é diferente do tipo de um particolor. Não sei se concordam com isto, é sempre muito polémico, mas eu tenho esta noção de que o tipo e a cor estão relacionados. O Rui aprofundou bastante o nível da discussão agora, e ele trouxe realmente uma questão que é bastante polêmica, tá, Elídio? Mas eu concordo com ele, tá? Existe o cocker preto tem um tipo, e às vezes tem cabeças de cocker preto, e o dourado chama um tipo, e às vezes seria cabeça de particolor,
tá? Existe essa discussão, eu concordo com ele também, que as cores às vezes puxam, né, para um tipo ou para o outro, e não sei se todos entenderam bem essa Aí discussão. deixa eu fazer uma pergunta em cima. Você pode casar o sólido com um particolor? Essa, deixa eu abrir, tem alguém chamando aqui. Essa é uma outra questão bastante polêmica, o Elídio. Não há nada, não há nada que impeça. Era isso que eu ia falar também. Sólido, se tu Não, quer puxar a cabeça, tu tem que casar com sólido. então, é uma outra questão bastante polêmica. Não há nada que impeça, Ô, tá ok? Rafael, Você dá cobriu. licença. Tem alguém? Adriano? Adriano, isso. Sim. Olha só, o Elidio estava falando aí com relação a os fígados que ele não via com um padrão tão bonito assim. Eu creio que isso seja mais questão genética, né? Como o Rui falou, quando se trabalha com animais recessivos, não é indicado fazer cobertura de recessivos com recessivos continuamente. A gente procura aí ter essa quebra, procurar nesse cruzamento colocar também um dominante. No entanto, temos ainda, não sei se o pessoal aí também trabalha com a questão dos animais para fins pet, né? Onde podemos fazer a cobertura do particolo com o sólido, e daí vai gerar descendência com falhas, que a gente classifica para exposição como animais com falhas. Aqueles que apresentam uma pigmentação não aceitável na exposição, e daí, para finalidade PET, né, não tem nada contra, porque a pessoa não vai querer expor aquele animal, é apenas para utilização como uma companhia. Aí ainda a gente tem que observar dentro desses padrões se realmente aquele animal vai estar dentro do padrão, que não vai fazer com que ele fuja da sua genética natural. Tem duas questões aí, gente. Uma questão é que você tem cães bons e cães ruins em qualquer cor, certo? Então, você pode trabalhar melhoramento daqueles exemplares, independente da cor. Outra questão é a questão do tipo que aquela cor traz, tá bom? Então, eu posso ter um tipo bem marcado na cor preta, um tipo bem marcado na cor fígado, um tipo bem marcado nos pretos. Mas aqui não estou entrando no mérito se é correto ou incorreto, falando que há tipos. Tá? Agora, a outra questão de reprodução de sólidos com particolors, tecnicamente não há nada que impeça. Mas o que acontece? Isso a gente tem uma outra... É até uma palestra que tá marcada para a gente discutir essa questão, né, da criação, da genética, do inbreeding, do line breeding, do outbreeding. Porque quando você cruza um cocker particolor com um sólido, no mínimo que você está fazendo é um cruzamento extremamente aberto. Um cruzamento muito, muito aberto, de tipos muito diferentes. Então, você pode ter resultados bacanas, legais, assim como você pode ter as merda de resultados, desculpem o termo, né? Então, quem cria, gente, busca criar um tipo que tu gosta. Né? Então, eu crio sólidos. Para mim, não faz sentido eu colocar particolors na minha linha. Né? Eu até tenho cães particolors, mas o meu foco de trabalho é no tipo dos cães sólidos e procuro criá-los sempre em linha, mantendo um determinado tipo. No momento em que eu vou inserir um outro tipo nessa linha, há momentos em que eu vou precisar para abrir o sangue, e isso é todas as questões relacionadas à genética, tá? Mas se eu não estou nessa necessidade agora, eu preciso seguir o tipo de cão que eu estou trabalhando, porque senão eu vou fazer um cruzamento de cobra com lagarto para nascer um macaco, né? Então a gente tem que ter um foco na criação. O que que a gente está criando, o que que a gente quer criar para ter uma ninhada melhor do que os seus antecessores. Acho que o Rui quer contribuir assim também. Rafael, eu daqui a nada vou ter que... Gostaria só de lançar aqui uma acha na fogueira
para discussão. Não sei se sabem, agora uma guerra que está a ser muito ganhadora, a Suzy, do David Todd. Ela é um cruzamento... Não sei se estão a par do campeonato. E ela é filha de um Particola e de uma sólida. Sim. Pronto, E é linda. Fica aqui só fica aqui só para vocês discutirem. Eu já fiz cruzamentos sólidos com Particolor, é uma coisa que eu não aconselho, como muita gente que sabe de criar, que não aconselho fazer a gente novata, porque vai sair mal, mas é uma coisa que eu tenho 40 anos de reprodução e já fiz, e tive um certo sucesso, nomeadamente na fixação de pálpebras, da terceira pálpebra pigmentada em Particolors. Tá bom? É interessante aí, ó. O Rui colocou uma questão bem importante aí. Essa cadela, gente, é uma cadela dourada lindíssima, lindíssima. Filha do Vini, que é o Particolor mais premiado. É neta do Vini. Neta do Vini, perfeita. Neta do Vini, que é um dos Particolors, um azul ruão lindíssimo, mais premiado na história da raça. Mas o seu criador é um cara que sabe trabalhar muito bem com as linhas que ele tem, né? Ele obteve uma cadela, ele sabia o que ele estava fazendo, mas se tu não sabe, cara, o que tu tá fazendo com uma linha que você, às vezes, está começando a trabalhar... Eu já fiz também um cruzamento de sólido com Particolo. Gente, só saiu coisa feia, coisa ruim. Sim. Licença. Com relação aos dourados de nariz e fígado, que está surgindo por serem descendentes ou de cruzamentos com fígados. Como que a sinofilia está lidando com essas novas mutações? Na verdade, esse cão dourado que tem o nariz fígado, ele é um dourado que herdou também os 2 genezinhos recessivos do fígado, né? Ele fica um dourado meio avermelhado, assim, com o nariz marronzinho claro. A pigmentação do nariz é marronzinho. Sim, é marrom, e o olho nasce, às vezes, meio esverdeado, né? Fica um verde avelã, né? Quando ele já está... O olho verde avelã é diretamente fora do ringue, tá bom? E é um cão dourado. Pois, há que diferenciar bem a cor avelã porque a cor avelã permitida não é nem escura nem clara, é avelã. É muito bem colocado, Evelyn. Esse avelã não é nem... Porque eu já fui penalizada por não ter... Eu apresento chocolates e já fui penalizada por não ter... Queriam a pigmentação dos chocolates dos olhos mais escura. Só que a cor avelã é permitida. Há que diferenciar bem a cor avelã do esverdeado ou do azulado. Exatamente. O esverdeado e o azulado não são permitidos e, como o Rui Gonçalves disse, é logo fora de ringue. Percebem? E a questão da trufa... é permitida. Sim. A questão da trufa, gente, o padrão não fala da cor da trufa. Fala só do formato da trufa, né? Mas dos olhos ele fala, o padrão fala da cor dos olhos. E a gente pode voltar lá, então, para ler sobre a cor dos olhos, que o padrão vai... Ainda dentro da raça, também a sinofilia não reconhecia os limões, né? Limão e branco e limão ruão. Passou a reconhecer de um certo tempo para cá, né? Gente, ó, para mim, particularmente, esse cão que herda os 2 genes dourado EE e o BB do fígado não tem nada a ver com limão, tá? O limão... o limão já é outra categoria. O limão é um tom mais diferente do dourado, mas não tem a ver com esses animais com olho claro, não. Mas, olha, olhos, o que o padrão diz dos olhos? Olhos cheios, não proeminentes, cor marrom escuro ou marrons, jamais claros. Porém, no caso de cães da cor fígado ruão e fígado branco, de cor avelã escura, em harmonia com a pelagem.
Se me permite Então, uma correção, não existe, na minha opinião, não existe avelã escura. O avelã é avelã. Não há avelã claro nem avelã escuro. sim, aí Percebe tu a deve ter minha sido ideia? penalizada por alguns juízes e por outros não, né? Não, quem entende da raça não vai penalizar a cor avelã dos chocolates, nunca na vida. Mas Perfeito. alguns desejavam que fosse mais escuro e o cão sendo chocolate, automaticamente o castanho escuro nunca vai ser possível. É cor avelã. É a mesma coisa que se querer uma pessoa que tem os dois pais olhos azuis, querer que a pessoa tenha os olhos escuros. É impossível geneticamente. Percebe que eu estou a querer... Não sei se foi Sim, muito depressa. perfeito, de acordo. Mas é Penso que o diferente, escuro gente. Esse aí não é caso do fulã fígado com olho avelã é diferente desse filhote que dos acho que o verdeados, que são Adriano amarelados. mencionou, tá? Sim, mais, Do, sim. do nariz marrom, é um marrom claro, e o olho do filhotinho, ele nasce às vezes verde, e Sim. ele fica um amarelinho, assim, no Sim, quem olho. trabalha com os chocolates sabe que não é desejável introduzir na cor de chocolate, tem que trabalhar com o preto. Nunca vai Exato, introduzir um laranja, senão vai Ainda despigmentar, puxando nessa questão das cores, vai exato, despigmentar as temos mucosas. também os sábios. exato. Adriano, ficou clara essa questão para ti? Ficou, sim. Não é uma Ainda cor sobre as desejável, cores, tá? Essa não é uma cor desejável na raça, É penalizável, né, em mas ringue. não tem nenhuma falta desqualificante aí. O coque não tem faltas desqualificantes, mas acredito que os juízes que entendem da raça talvez penalizem pela cor dos olhos, alguma coisa, ou o nariz muito claro também. isso. Elídio, Nasceu uma coisa assim, Então, vamos supor, um azul ruão com um olho avelã, ele vai ser desclassificado, não, ele não vai ser desclassificado porque não existe esse tipo penalizado. de falta no padrão do cocker inglês. Não tem falta desqualificante, tá? Ele pode ser penalizado. E o grau de penalidade o juiz vai determinar na hora do julgamento. Deseja-se o olho mais escuro possível. Azul de olho amarelo, azul de olho claro, é bem feio, né, gente? Porque eu estava pensando aqui que a gente tem, então, na hora de fazer um cruzamento, tem um conhecimento dos cachorros que a gente vai cruzar muito grande, porque a gente não Perfeito, sabe Elídio. se Perfeito, o outro Elídio. cachorro é um heterozigoto ou não. Esse é o ponto, Elite. Por isso que nossos cães têm pedigree e a gente conhece os cães que estão ali no pedigree, né? Essa é a importância da credibilidade do criador com quem você compra o teu filhote, né? Conhece a linhagem que está trabalhando, para você saber o que tu vai criar, o que vai vir dali. Porque senão é só mais um filhotinho de cocker para a companhia que você vai vender aí, não tem nenhuma contribuição para melhoramento da raça. Ô, Então, Rafael, licença aí. nós que estamos começando agora, nós temos que montar em cima dos pedigree para conhecer o animal. Montar em cima do pedigree. Perfeito. Essa eu gostei da expressão. Antigamente nós não tínhamos todos os recursos que nós temos hoje, tá? Hoje nós temos um website chamado English Cocker Spaniel Database, que você tem os pedigrees ali de milhares de Cocker Spaniel inglês do mundo, e você consegue estudar bem os pedigrees hoje, desde que sejam pedigrees, né, gente, de criadores que usam linhagens conhecidas, né, enfim. Então hoje é mais fácil. Eu comecei numa época em que a gente tinha pessoas que vieram antes de mim e faziam tudo isso na mão, né? Desenhavam o pedigree lá em muitas gerações na mão. Na época que eu comecei, a gente tinha um programa, um aplicativo que tu ia carregando e ele ia montando o pedigree ali. Foi inclusive o Chris que me cedeu esse programa. Ele deve usar até hoje, deve ter o banco de dados desse programa até hoje. Mas aí já evoluiu para o database, que é uma fonte de estudos da raça ali maravilhosa e tem hoje a gente não tem desculpa. Dá para estudar pedigree, tem que estudar e perguntar para os colegas mais antigos, quem está na raça mais antiga, se conhece o cão, se conhece a linha, o que passa, o que não passa, que característica dá, o que não dá. Isso é criação, isso é sinofilia.
Eu vi que a Cíntia entrou agora. Seja bem-vinda, Cíntia. Nós estamos encerrando, porque estamos só respondendo algumas perguntas, colocando algumas questões aí. A Cíntia é a vice-coordenadora do departamento e é a coordenadora do departamento de Minas. Boa tarde, Ô, Rafael, pessoal. e o Boa cachorrinho da Evelyn? tarde. Oi, Só Paola. agora e tá bom? Então, me desculpem, domingo é um dia meio complicado, Ah, mas que só bom que você passou aqui para dar um oi. esse também, tá? Junto com o Rafael. Se tiverem qualquer questão junto ao conselho, tá, da raça, estou sempre à disposição de vocês. Paola queria falar alguma coisa? Eu vi que ela... Eu queria saber do cachorrinho da Evelyn. Acho que ela saiu aqui, ela mostrou ele, depois saiu. Aí eu fiquei na dúvida do cachorrinho dela, do olhar que ela falou. Pois é, a menina, ela trouxe o cachorro e a gente não voltou na questão do cachorro dela, ela não chamou, mas também, né? Mas o que acontece às vezes é filhotes que têm muita pele realmente na cabeça e o peso da pele leva à pálpebra. É a questão de conhecer a linhagem que você está trabalhando, né? Esse cão adulto, se não for um cachorro com excesso de pele, gente, excesso de pele não é desejado no Cocker Spaniel inglês, tá? Aquele labião caído, aquela bocona caída, aquele monte de barbela, né? O cachorro cheio como é que fala? De marcação, assim, de pele na cabeça, isso não é desejado no Cocker, isso é atípico. Tá? Então, fujam dessa questão aí, que se a pele já estiver bem ajustada, já é um passo a mais para tu teres olhos bonitos. Elídio? Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Sim. Como que a gente vê esse padrão de cabeça em filhote? É o conhecimento que o criador tem da sua linha de sangue, né? De como que aquele filhotinho, com aquelas características que ele está demonstrando, vai ficar enquanto adulto. Então, tem linha que você tem um crânio muito arredondado, que ele nivela, fica bonito, fica um crânio ligeiramente arredondado. Tem filhotinhos que tem o focinho muito curto, mas que quando adulto, o focinho, né, regula de tamanho. Então, isso é uma questão do conhecimento do criador com a sua linha. Cada linha vai se desenvolver de uma maneira diferente, e isso vai realmente do trabalho de criação, do teu conhecimento. Ah, tá. Às vezes você vê aquele filhotão bonitão, de cabeção enorme, e vai ficar o mais fraquinho, o menorzinho da ninhada dele, enquanto adulto, né? Então tem gente que escolhe o filhote pelo tamanho da cabeça. Não é critério, gente. Primeiro é conhecer a linha que tu está trabalhando, né? Para escolher o filhote lá. Tem gente, alguns criadores ingleses mais antigos, eles falam que tu tem que olhar o cachorro com 8 semanas e depois com 8 meses, que é o melhor período para avaliação desse filhote. Eu não consigo olhar 8 semanas e escolher o filhote que eu vou ficar, né? Então eu fico às vezes até mais tempo com os filhotes para conseguir fazer uma boa escolha. Criação é isso. Eu sei que a gente, né, às vezes quer entregar o filhote o mais cedo possível, mas para quem quer criar para melhorar, você vai segurar vários ali para ver como eles vão se desenvolver, para ver como vai ser o adulto. Não dá para tomar a decisão no filhotinho. Mas alguém, verdade. gente? Só posso Ui. acrescentar mais uma coisa? Seguramente, é claro. Posso? Sim, claro. Em termos que já foi aqui muito referido, a moderação está muito referenciada ao nosso Cocker inglês. Portanto, na escolha de um filhote macho, não se deve escolher, na minha opinião, um cão muito grande. O cachorro maior da ninhada às vezes não é o melhor cachorro, porque depois vai passar um pouco o estalão. Tal como uma fêmea, só porque é muito bonitinha, muito feminina, também não, se for muito pequena, também pode não ser o melhor.
Portanto, na escolha, nós devemos conhecer a nossa linha, como disseste, Rafael, e devemos ter atenção um pouco na moderação das nossas escolhas. Uma cabeça muito pesada pode realmente dar um cão sem qualidade, mas pode também dar um cão que aparentemente parece estar a desenvolver bem e mais tarde vai ter uma cabeça demasiado pesada, com muita pele. Tudo isso são considerações a fazer. Ultimamente, na Europa, eu tenho visto, mas também eu não me desloco por todo o lado, não é? Tenho visto que se está com uma certa tendência para cabeças pesadas, mas nem toda a gente, como é óbvio. Isto é só à parte, tá bom? A moderação é importante na escolha também e na seleção dos nossos cachorros. Perfeito. A nossa raça é sinônimo de moderação, né? Em tudo, e vale na escolha do filhote também. Então, gente, não tem receita de bolo, né? Não é o maior filhote, o mais gordo que vai ser o melhor exemplar. Não funciona assim. Não é assim. Eu gosto de olhar, às vezes, quando nasce, Lídio, algumas linhas de cadela, eu tenho há muitas gerações, né? Então, quando nasce ali, eu falei, opa, eu já consigo identificar mais ou menos ali os que, vou ficar de olho nesse. Mas, às vezes, mesmo com muito tempo trabalhando com a mesma linha, quando vai chegar lá com 3 meses, tu muda a tua escolha. Às vezes tu acerta, às vezes tu erra. Criação é criação. Criação é isso. É experiência mesmo, é tempo lidando com a linha que tu está a trabalhar. Ok, gente. Olha, eu quero agradecer aí a participação de todo mundo, especialmente do Rui e da Helena, que vieram a brilhantar, contribuir muito com a gente aí, com a experiência de vocês na Europa. Vocês têm, sem dúvida alguma, acesso, né, a cães que estão aí brilhando no cenário internacional da raça, que às vezes é para nós aqui na América do Sul é um pouco mais complicado, mas essa troca de conhecimento, essa troca de informação, eu acho assim fenomenal, maravilhosa. Quero agradecer então, né, pela disponibilidade de vocês de virem trazer o conhecimento de vocês, a ajuda, a contribuição aí, muito bacana. Rui, muito obrigado pelo teu tempo aí, tirar para trazer os seus comentários, tua experiência. Eu acho isso muito bacana. Muito, muito legal, assim, nós temos gente nova aqui, né, que está começando na criação da raça e precisa olhar para alguém, se espelhar, né, e poder ter essa oportunidade que a tecnologia hoje nos dá, né, de conversar com vocês aí na Europa ao vivo é fenomenal, é uma coisa que eu não tinha quando eu comecei a criar, a gente ralava para conversar por e-mail, trocar mensagem por como dava, né? Na época da carta, até carta, os colegas têm guardado aqui, que trocavam com os criadores da Inglaterra. Hoje a gente tem essa facilidade aí, a Helena mostrando um cão dela. Que lindo esse chocolate! Deixa eu abrir aqui para eu ver melhor, que eu tô... É Dorine. Alô. É, Dorine. Se chama Dorine? Dorine. Aí, Elídio. Olha que cabeça bonita, que olhar bonito. Eu tenho uma cadela chocolate que eu amo o tipo dela assim, a cabeça muito bonita, olho muito bonito, mas a cadela não gosta de ser mãe. Não quer ser mãe. E eu fiquei 2 cios vazios com a cadela. No terceiro cio eu cobri, veio uma fêmea chocolate que a cadela simplesmente esmagou. Com todo o cuidado que a gente teve, é uma cadela que não gosta de ser mãe, não é uma linha de cadelas boas mães. Daí castrei. Fazer o quê? Né? Não serve para criação, não é boa mãe, enfim. Mas eu também gosto da cor. É um outro assunto para discutir. A maternidade é ótima, né, Rui? É sim. Parabéns, Helena, pelos cães aí. Olha que focinho, olha que carona bonita. É Dorine. Bem bonito. Manda para nós o pedigree depois que eu compartilho no grupo dos criadores aqui, coloco pra gente. Tá no database.
Está na database. Ah, e legal, tá vendo, gente? Hoje, quem tem cocker inglês aí, coloca os pedigrees lá no database, que tá tudo lá. Só me passa o nome dele depois, que aí o pessoal achar. Tá? Obrigado aos demais colegas aí, gente, que entraram também, a Tati, o Cris, a Adriana, acho que a gente não se conhece pessoalmente, mas obrigado pela tua participação aí. Tá? Muito legal. Adriano, qual é o nome do teu afixo? Tu já tem um canil registrado? Eu tenho, sim. O meu afixo é Angels Paws Dog. E no Instagram tá Canil Adjudicado. Tá. Então já sei quem tu és. Legal, bacana que tu entrou, foi bom a gente trocar essa ideia aí, compartilhar os conhecimentos. Muito obrigado mesmo. Pessoal, nós vamos encerrando então, já estamos aqui com 1h30 de conversa. E aí o próximo tema provavelmente vai ser a movimentação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção esquelética, né, da frente do cóccix com o posterior, precisa ter um equilíbrio para ter uma boa movimentação. A gente vai estruturar alguma coisa nesse sentido para conversar sobre isso. Beleza? Forte abraço aí, todo mundo. Um bom término de domingo. Adeus a todos. A gente se fala. Tchau. Adeus, então. Tchau. Tchau.